gostaria de aproveitar esta oportunidade, porque vamos mostrar hoje um sistema, um equipamento muito importante que é fabricado na União Soviética, na Rússia, né? E esse equipamento, ele é um equipamento que é realmente espetacular, né? Ele tem grandes propriedades terapêuticas, né? E trata-se de uma tecnologia que já vem sendo estudada há muitos anos. Acredito que há mais de 25, 30 anos, né? Trata-se de uma tecnologia que é chamada de EHF, né? EHF é uma sigla que, traduzindo essa sigla, nós vamos ter aí o conceito da ondas, vamos dizer, de rádio, né? De alta frequência, né? Osciladores, né? Osciladores de extrema alta frequência, né? Extreme High Frequency. Daí o nome EHF que deram lá, né? Na União Soviética, e baseado nessa tecnologia. Esse equipamento é desenvolvido por uma empresa russa chamada Sentech. O princípio de funcionamento desse equipamento é um princípio que foi estudado, né, por um físico e pesquisador russo, né, e tem a ver com os espectros de frequências biorressonantes, né, que a gente ouve falar muito aí na mídia, né, principalmente nos meios de conversas, né, nos sites, nos próprios médicos, terapeutas, se fala muito de biorressonância, né? Então, a princípio, esse equipamento, né, por se tratar de um gerador de ondas de extrema, vamos dizer, extrema potência, mas não potência exatamente, porque vamos deixar bem claro, né? Quando a gente fala de potência, nós estamos falando de potência radioelétrica, não é isso. Digamos, espectros desses osciladores, eles estão embasados numa técnica entre 42 a 78 GHz, né? Então são comprimentos de onda milimétricos, né? Que tem, a exemplo, no máximo 10 milímetros, né? E não menos do que 1, né, milímetro, o comprimento de onda em função da frequência que nós falamos entre 42 e 78 GHz, né? Que são as mesmas frequências que as células do corpo, né, vibram, oscilam, né? Eles pesquisaram isso em laboratórios, né? Então, como as frequências das células do corpo trabalham nessa faixa entre 42 e 78 GHz, né, são EHF, né, Extreme High Frequency. Então, só para relembrar, aí nós temos alguns espectros de ondas utilizadas aí no meio comum aí, desde as transmissões de baixa frequência, né? Por exemplo, as ondas curtas, o HF, vai de 3 a 30, né, megahertz, né, chamadas as short waves, né, ondas curtas. Megahertz, hein, não giga, 30 megahertz. De 30 megahertz a 300 megahertz, são milhões de hertz por segundo, nós teríamos aí já o VHF, que seria o Very High Frequency, né? São segmentos, né, que eu estou colocando aqui. Dos 300 aos 3 GB seria o UHF, né, o Ultra High Frequency, e depois dos 3 GB até os 30 GB seria o SHF, né, Super High Frequency. E dos
30 GB aos 300 GHz, né, nós teríamos aí o Extreme High Frequency. Muito bem. Esses estudos foram descobertos pelo cientista chamado Deviatkov. Deviatkov desenvolveu isso nos meados do século XX, né? E, como eu disse, descobriu que as células do corpo trabalham dentro dessas frequências de 42 a 78 GHz. Muito bem. E essa é a frequência, né, segundo esse especialista, esses cientistas, né, é a gama de ondas que conecta todas as células do nosso corpo em um único conjunto, né, que é o nosso organismo, e nos permite manter a saúde humana. Ou seja, quando há um desequilíbrio físico, né, chamado patologia, um desequilíbrio dos órgãos, dos tecidos ou dos sistemas, nós entendemos isso como uma patologia, uma doença, né? Só que na visão, vamos dizer, bioenergética, bioelétrica, né, nós estamos já falando não só dos sistemas, nem tão somente dos órgãos, né, muito menos dos tecidos, nós estamos falando das células, né, e até mais dentro das células do sistema da constituição atômica, né, onde, na verdade, existe a questão da movimentação eletromagnética, né, e a movimentação elétrica, né, em função da estrutura atômica, que montam, né, tudo que existe, né. Naturalmente, essa montagem ela está em face do entendimento entre o início, né, da energia se transformar em alguma coisa estrutural, né, ou seja, o momento em que a energia ela passa a ser uma estrutura composta por uma quantidade de átomos, né? E esses átomos, por sua vez, montam as estruturas, né, dos elementos e assim por diante, até chegarmos no mundo físico material que nós conhecemos, né? Muito bem. Então, qual era o propósito, então, desse professor, né, esse cientista, Deviatkov, né? Ele e a equipe dele pesquisaram que havia muita influência das nossas células, né, as células dos animais, né, tanto dos racionais quanto dos irracionais, enfim, da célula como nós a conhecemos, né, quando recebendo influência dessas frequências, chamadas frequências micrométricas, né, elas reagiam de formas interessantes, né? E essas reações, uma das reações muito mais observáveis é aquela que traz o reequilíbrio, né, homeostático da situação da membrana celular em relação ao núcleo, em relação aos aparelhos que formam a célula dentro da biologia que nós conhecemos, né? Ou seja, quando uma célula ela está com um diferencial de potência desequilibrado em relação ao seu núcleo e à sua membrana, e também a questão dos interstícios, né, plasmáticos, por exemplo, né, o lado de fora da membrana da célula, onde ela se monta, por exemplo, nos tecidos, etc. Essa diferença de potencial elétrico, né, faz com que haja uma diferença de frequência vibracional, né? E quando se coloca um oscilador, né, próximo a essas frequências, há um reequilíbrio, né, há uma ressonância, ou seja, há uma adaptação da célula a receber essas frequências geradas externamente, né, e elas, por uma questão de ressonância, né, essa biorressonância, elas se acomodam novamente, né, regenerando as próprias estruturas, né, e por consequência estão se transformando
se reestruturando no conjunto da sua própria existência, né? Quer dizer, voltando a uma homeostase, né? A um equilíbrio elétrico e magnético, naturalmente que vai haver uma correlação direta, né, ao tecido, ao órgão e ao todo que é o organismo, né, na sua plenitude. Né. Então, eles dizem que qualquer doença começa com uma violação do trabalho coordenado de células, inclusive uma interação que deveria ser normal entre as próprias células. Né. Então, a influência externa da radiação, da energia de alta frequência, imitando a radiação de uma pessoa, em boas condições, né, daqueles sistemas celulares, porque é uma faixa bastante grande, um broadband, né, quer dizer, por ser altíssima frequência, esses comprimentos entre 1 milímetro e 10 milímetros, né, em relação a essas variações de frequência de 42 a 78 GHz, nós vamos ter praticamente uma acomodação, ou seja, as células vão absorver ou não parte dessa energia, assim, na medida que for necessário para essa reestruturação. Né? Essa é a tese, e comprovadamente pelos resultados que foram obtidos até então. Né? Enfim, qualquer doença começa com essa violação do trabalho coordenado celular, né? E provoca uma interação normal ou anormal entre as próprias células. Né? Então, essa biorressonância, vamos dizer, permite então a restauração e a operação normal, né, das próprias células. Né? Vamos dizer, essa agitação, né, provocada por essas microfrequências, né, que são provocadas por equipamentos eletrônicos, faz com que cada célula desempenhe melhor suas funções. Ativa os processos metabólicos, fortalece a interação com outras células e, como resultado, a característica de radiação das células saudáveis e restauradas. Né? Isso já vem sendo usado há quase 40 anos. E ao longo desses anos mostrou-se repetidamente que tem uma alta eficiência no tratamento de uma ampla gama de doenças ou de desequilíbrios elétricos e magnéticos. Né? Os dispositivos de terapia EHF merecidamente ocupam seu lugar nos gabinetes de fisioterapia, no âmbito da medicina, né? E o próprio uso doméstico, inclusive. Né? A experiência de aplicar a radiação EHF na medicina está refletida em mais de 3 mil trabalhos publicados na União Soviética, na Rússia. Né? Enfim, eu estou lendo aqui algumas coisas assim sobre o equipamento, né? Só para enfatizar coisas que vão abrir, né, uma nova fronteira aqui para a gente apresentar. Né? Então, deixa eu só pegar aqui o manual que eu até traduzi hoje. Né? Então, aqui é uma coisa bastante extensa, né? Mas vamos dizer, a grosso modo, né? Bom, aqui tem uma coisa importante, né, que a gente deve abordar. Né? Por exemplo, como funciona uma terapia de ondas milimétricas. Né? Então, a gente comentou um pouco aí no início. Né? Então, é sabido que o corpo é constituído por células e cada célula funciona como uma fábrica que recebe nutrientes, o oxigênio e elimina resíduos, as toxinas. Né? Isso é feito através das membranas celulares, né, das células. A carga da membrana é de 60 a 90 milivolts. Se a força é menor ou maior, a célula está agindo com menos capacidade. O instrumento produz as ondas milimétricas, as mesmas frequências que as membranas das células oscilam. Quando a frequência entra em contato com o corpo, é criada uma ressonância
que reforça as vibrações da célula. Dessa forma, as ondas milimétricas aumentam a carga de membranas da célula. A carga é mantida constante com a ajuda de frequências milimétricas, ou seja, há um reequilíbrio por biorressonância. Quando essas frequências são alteradas, a carga é alterada e as funções das células em conformidade. Esse é o primeiro efeito da influência das ondas milimétricas. O segundo efeito está relacionado aos receptores, pois cada célula tem receptores que recebem informações do exterior. Se os receptores tiverem sensibilidade reduzida, a exemplo, hormônios e substâncias sinalizadoras, as células são menos eficientes. Um receptor pode ser mais ou menos ativo. As ondas milimétricas ativam os receptores para que eles se tornem mais sensíveis e recebam informações de maneiras mais eficientes. O terceiro efeito dessas ondas milimétricas é a melhoria da comunicação das células. O corpo humano é constituído de 10 trilhões de células, 10 a menos 16, que trabalham de maneira integrada, onde cada uma possui uma função específica, a saber, nutrição, proteção, produção de energia e reprodução. Para que um sistema tão complexo funcione sem perturbações, é necessário um certo mecanismo para sincronizar as funções do corpo. A empresa, no caso a Centec, modula as frequências do corpo dentro da área que é tratada e atua como um mecanismo de sincronização. Assim sendo, restaura o ritmo saudável do corpo que foi perdido durante a crise ou a doença. Desta forma, o sistema interno de fluxo de informação do corpo é protegido. Um dos fortes efeitos das ondas milimétricas é a diluição do sangue. Isso é de grande importância, particularmente para os idosos. Ondas milimétricas se espalham por todo o corpo por líquidos extracelulares, receptores de pele e meridianos energéticos, que através da ressonância restauram as vibrações das membranas e isso melhora as funções das células e a sua, digamos, comunicação. Muito bem. Enfim, o equipamento, vocês podem ver que é isso aqui, ó. Na verdade, é um microgerador de energia de alta frequência. Agora, o interessante é que, deixa eu ver como é que está. Ele dispõe, na verdade, desse outro dispositivo aqui. Isso aqui é um oscilador, né? É aqui que é gerado as frequências milimétricas. Então, o equipamento, na verdade, ele via cabo, tem um cabo, tá vendo? Vai ligado na saída dele aqui, e outra parte do cabo vai ligado nesses dois sensores, que são os dois osciladores, né? Esses osciladores, eles, na verdade, eles são produzidos em 5 modelos, né? Por quê? Porque cada um deles vai gerar essas frequências milimétricas dentro de um gradiente, né? Então, por exemplo, o comum seria esses amarelos, de cor amarelada, né? Que tem um comprimento de onda X, isso é especificado tecnicamente. Depois nós temos um verde, um vermelho, um azul e um de infravermelho. Então, o que acontece? Acontece uma coisa interessante. O equipamento, ele trabalha de duas formas. Primeiro, ele tem 11 protocolos já gravados, né, na sua memória, que esses protocolos se ajustam conforme, entre aspas, a patologia ou os sistemas que vão ser tratados, né? Então, como é feito o tratamento? Eu escolho um protocolo, né? Escolho o tipo de sensor, né, o tipo de oscilador, qual é o espectro de frequência que nós vamos operar. Via esse cabo, a gente inicia o sistema e isso é colocado em partes do corpo, por exemplo, na parte da circulação, né, em alguns pontos específicos energéticos, né, sobre a área dolorida, sobre a área inflamada, né, e assim existem vários protocolos, né, para serem observados, para se entender como que de fato podemos utilizar isso dentro de uma terapêutica, né.
Agora, essa parte primeira, que é o gerador que nós falamos Extreme High Frequency, que é o EHF, né? Agora, nós temos uma outra parte no equipamento, que é através de um menu de escolha, que é uma outra finalidade, muito interessante, tá? Isso me chamou muito a atenção também. E o que é essa outra parte? É o que se chama de Broadband Record Resonance, ou seja, é um equipamento dentro do mesmo, né, uma outra função, que é exemplo, eu usando esse oscilador de arsênio de gálio, que é o sistema do microchip que os russos desenvolveram, que tem essa peculiaridade de auscultar as frequências altas geradas pelas células biológicas. Então, veja bem, com esse sistema secundário, de grande importância, nós podemos, por exemplo, durante 60 segundos, isso é feito através de um protocolo, por exemplo, auscultar, né, uma frequência biorressonante, por exemplo, da tiroide, né? A partir desses 60 segundos, encerrado esse processo da ausculta da biorressonância desta parte em que o sensor tocou, né, o que vai acontecer? Fica gravado, né, uma memória nesse chip, né, e essa gravação biorressonância espectral, ela perdura, né, dependendo se a coisa for crônica ou aguda, né? Por exemplo, se for aguda, pode perdurar por 3, 4, 5 horas, né, a gravação. Se for crônico, pode perdurar até por 5 anos. Né? Ele tem essa capacidade bioelétrica, piezoelétrica, né, de armazenar, como se fosse vamos dar uma ideia mais ou menos, um disco rígido de HD, né? Um SSD, né? Então, na verdade, aqui não é uma informação binária, obviamente, né? Não estamos falando aqui de álgebra booleana, estamos falando aqui de uma tecnologia muito avançada, né? Comprovada, com mais de 3.000 trabalhos documentados em universidades da União Soviética, da Rússia, né? Com gente de cabedal, né? Doutorados, né? Filósofos doctors, né? Enfim, então vamos dizer, copiei a memória da minha tiroide. O que eu copiei aqui? Eu copiei a frequência dissonante, ou seja, o que não está ressonando na mesma frequência. A diferença, ou seja, o que a gente chama de patologia. Essa informação, depois que eu copiei, eu vou desligar do cabo, tá certo? E vou colocar durante algumas horas com uma fita adesiva, à noite, por exemplo, quando eu for dormir, né? É muito simples, é bem delicadinho, podem ver aí, deixa eu ver aqui melhor. Muito pequenininho, né? Aqui é o encaixe do conector, né? E essa parte de baixo, ela vai encostada no tecido, no órgão que eu quero recuperar. O que ele vai fazer? Ele vai ficar emitindo, né, 10 microwatts, né, por metro quadrado, né, que é essa medida que eles recomendam, que eles enviam, inclusive, que é o que isso é capaz de... Porque é uma energia piezoelétrica, né, adequada desse comprimento de onda de alta frequência, né, o EHF, né, que vai ficar gerando esses pulsos, né, de alta frequência, mas de muito baixa potência, aí sim, né, nós estamos falando aí microwatts, né, 10 microwatts por metro quadrado, imagine, muito pouco, 1 milhão de vezes menos interferente do que um telefone celular, né? E isso tem não é que tem uma alta energia, né? O cristal é que oscila nessas frequências, né? O arsênio de gálio, né? Isso é tudo física, né? Não sou eu que estou inventando nada aqui, pode assustar, né? Achar meio improvável que pode uma coisa, mas é o que acontece. Então, com isso, eu posso, com esse dispositivo, eu posso praticar essas terapias, né? Copiar, por exemplo, eu posso copiar. Vamos dar um exemplo, eu tenho uma contusão, né, ou uma fratura
de uma fratura femoral. Pronto, né? Um idoso quebrou aí a cabeça do fêmur, né? Teve uma fratura de cabeça de fêmur, caiu, né? Aí fez uma cirurgia e tal. Eu posso auscultar, então, né, toda essa parte, né, da fratura com esse sensor, né, e depois eu posso fazer a terapia, né, e isso vai acelerar de 2 a 3 vezes o tempo, né, de cicatrização e de recuperação, né, principalmente fraturas que não tenham necessidade de prótese, né. Por exemplo, uma fratura de úmero, né? Uma fratura de tíbia. Eu dou um exemplo ortopédico. Um exemplo clínico, né? A pessoa está com dor de garganta, né? Então, essa dor de garganta, ela coloca o sensor próximo dos gânglios aqui linfáticos, né? O equipamento em 60 segundos, 1 minuto, ele copia essas frequências e depois você desliga, pega o sensor, né, e aplica aqui, né, na garganta. Em algumas horas você está tranquilamente recuperado, né? Isso é provado, né? Comprovado. Tem trabalhos que não acabam mais, eles estão no mercado há mais de 30 anos, né? O equipamento naturalmente vem evoluindo, né, em tecnologia, mas a base dos osciladores ainda é a mesma, isso não muda, né? São frequências de altíssimas frequências, estamos falando de gigahertz, né? São milhões de hertz bilhões de hertz por segundo, né? E a penetração disso é na derme e na epiderme, né? Nós estamos falando de 1 milímetro a 10 milímetros do comprimento de onda, então atinge toda a parte neural, toda a parte estrutural, né? Os tecidos do sistema do retículo endotelial, do SRE, né? E isso influencia muito a recuperação, por exemplo, de dores, é um grande analgésico também. Agora, essa é a parte importante, eu posso estruturar a água. Como eu faço para estruturar a água? Eu pego 1,5 litro de água, né, numa jarra de plástico, cubro com um filme desses de embalar carne, né? O filme tem que tocar água. Aí eu coloco o sensor ligado no equipamento com o protocolo de estruturação e o sensor fica em cima do papel para não molhar, porque não pode molhar nem nada, né? Mais ou menos 1 minuto a água está estruturada. Então o que eu posso fazer? Eu posso copiar a frequência da garganta, né? Depois, com outro sensor que tem 2 iguais, eu posso estruturar a água. Depois que a água está estruturada, eu pego esse sensor que está com a cópia, por exemplo, de bactérias ou de algum problema clínico que eu tenha na garganta, alguma inflamação, alguma infecção, eu tenho a frequência dissonante. Aí eu vou pôr esse sensor sobre o papel, o filme, com a água estruturada. Eu vou passar todas essas frequências para a água estruturada. Aí eu vou beber nessa água durante o dia. Então eu estou paulatinamente, né, eu estou acertando essas frequências biorressonantes através dessas formas de ingerir a água com a cópia das frequências vibracionais, né, que eu copiei, o que eu produzi, aliás, que o equipamento leu e gravou, né, na nossa estrutura piezoelétrica e dos cristais osciladores, né. Os outros protocolos que existem, como o equipamento gerador dos comprimentos de onda milimétrico, aí é muito mais importante também, tem muita importância, porque eu posso fazer, por exemplo, sessões de desestressar a pessoa, né? Então, eu posso, por exemplo, uso 2 pontos de acupuntura, né? Que seria, por exemplo, eu posso usar, eles medem 3 dedos do pulso, da dobra do pulso para cá, né? Se eu não me engano, é o M6, alguma coisa assim, né? E tem o T5, que é no antebraço aqui, ao lado oposto, né? Então, essa terapia, né, eu consigo, por exemplo, uma melhora de ansiedade, diminuir a ansiedade, diminuir
as preocupações, ficar mais relaxado, né? É um estado mais de sedação, né? E temos, dentre esses protocolos, né, protocolos voltados, por exemplo, à questão, por exemplo, do sistema endócrino, todos os sistemas, vamos dizer, das glândulas, né, pâncreas, fígado, timo, né, tireoide, baço, né, adrenais, enfim, né, tem protocolos prontos, montados nessas condições já do próprio equipamento que ele oferece para esse tipo de terapia, né? Esses tipos de terapia, né? E tem algumas contraindicações, mulheres que estão em gravidez, né? Ou pessoas que usam, por exemplo, marca-passos, né? Isso não é conveniente por conta da energia, apesar de ser muitíssimo baixa, né? Por exemplo, uma pessoa que usa marca-passo usa celular, não tem problema nenhum. Nós estamos falando que entre aspas, a radiação desse equipamento é na ordem de 1 milhão de vezes menor do que o que um celular transmite quando está operando na rede, né, da telefonia mobile aí, né? Então é isso. Então o equipamento é muito simples de funcionamento, né? Ele trabalha com 2 baterias de 1,5 volt, né? Aqui, ó, vocês podem ver aí, né? 2 pilhas, dura de 3 meses. Quando engata o cabo aqui, você pode usar 2 cabos, você pode usar 2 sensores, né? Por exemplo, no caso de usar ele como gerador, né, de EHF, né, dessas frequências milimétricas para terapias, né? Então usa esse tipo de sensor. E tem os sensores específicos, por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, o sensor, falamos que tem 4, né? Nós temos o vermelho, né? Então vocês vão ter um sensorzinho, que esse aqui é o amarelo, vai ter um vermelho. O vermelho aumenta a microcirculação sanguínea, por isso que é vermelho, ele já dá uma conotação na cor, né? Promove remove a privação de oxigênio dos tecidos, quer dizer, oxigeniza, produz oxigênio, mais fluxo nas hemácias, né? Reduz a viscosidade do sangue, aumenta o trabalho da imunidade, acelera a reabsorção de cicatrizações, alivia espasmos de dor, remove as substâncias tóxicas do sangue, ajuda o corpo a produzir células-tronco, melhora a formulação do sangue, os elementos figurados, né? E um efeito rejuvenescedor, né? Aplica-se com doença do sistema cardiovascular, imunidade reduzida, síndrome de fadiga crônica, minimiza muito ataques cardíacos, derrames, né? Após a quimioterapia, a radioterapia, normaliza a formulação do sangue, né? Melhora a circulação cerebral, como doenças crônicas e doenças lentas, né? Aumenta a concentração de atenção, né? Então, enfim, né? Então, esse, por exemplo, ele funciona de 40 a 43 GHz, é a frequência do oscilador dele, né? E o comprimento de onda é de 7,5 a 6,977 milímetros. Você vê que a precisão seria 6.977 micron, né? Por isso que chama onda micrométrica, né? Depois nós temos o verde, né, o modulador verde, o oscilador verde, que é o metabolismo, né? É frequência do sistema linfático, tá? Então a frequência já é de 52 a 75, 52 a 57, e a frequência, o comprimento de onda é 5.769 a 5.263. Aí nós temos o radiador azul, né, o oscilador azul. Frequência do sistema endócrino, para todos, para questões de doenças do sistema nervoso endócrino, alérgico, autoimunes, depressões, né? Distonia vagovascular, osteoporose e assim por diabetes, né? E temos o amarelo, que é o comum, né? A faixa de frequência do organismo, espectro do EHF, pode ser usado para qualquer utilização, né? Então, o equipamento é fabricado na União Soviética, né? Tem a certificação, né? Garantia, tudo, né? Um equipamento muito bom, né?
Eu já estou experimentando aqui, né, com a família, né, para alguns casos. Por exemplo, a minha esposa teve um entorse do pé, né? E esse entorse quase provocou uma fratura, mas foi quase uma luxação também, né? E esse entorse deixou ela de molho aí quase 10 dias, né? E a dor do hematoma, vamos dizer, da ferida que fez por dentro, né? Porque houve um hematoma, né? Houve um rompimento de vasos, uma série, alguns danos maiores ali, né? Do tecido, por exemplo, por causa do entorse. E a dor não estava passando, né? Então fizemos aí algumas sessões aí, exemplo, né? Do sistema osteoesquelético, né? Osteoesquelético. A primeira terapia que é recomendada anti-estresse para o organismo acostumar a receber esses impulsos de microfrequência. Depois dessa experiência, que são 10 minutos, né, esse protocolo, aí nós fizemos a leitura, né, das frequências dissonantes, né, daquela região, né, da parte onde está machucado, onde está a ferida interna, né, o hematoma. E aí ela ficou praticamente a tarde inteira com o oscilador, só o oscilador, como eu já expliquei, junto à parte do pé, né, ali, com uma fita e tal, né, para segurar. Né, tem que fixar com uma fita microporo, qualquer coisa que valha, band-aid, né, sem problema. E de fato, agora eram umas 5h30, 6 horas da tarde, ela já não tinha mais a dor que tinha. E agora a terapia 2, 3 vezes tem que ser feita para realmente, né, obter-se um benefício mais extenso, né? Eu também à tarde estava com dor de cabeça, né? Então o que eu fiz? Parte temporal, né, em torno em algumas partes, né, a terapia EHF, né, na parte do dorsal, né, aqui na parte da subida digamos, temos às vezes eu me esqueço dos nomes, né? Vamos dizer, torácica e a cervical, né? Aqui na base da cervical, né? Aqui embaixo dos gânglios linfáticos e tal. E realmente parou, a minha dor de cabeça deixou de perturbar. Muito interessante, né? E, enfim, é um aparelho muito interessante para a terapia, né? Para a coadjuvante aí na medicina tradicional, aí, né? Pode ser muito bom para se ter em casa, né? De fato, eles recomendam muito sempre a assistência de um médico, né? E é muito importante para a pessoa conhecer a sua anatomia. Às vezes não tem muito conhecimento da sua anatomia, né? Não tem conhecimento dos seus sistemas, né? Nós estamos muito ligados na materialidade, do lado externo, e aquela história do conheça-te a ti mesmo ficou para depois, né? Então às vezes fala assim, preciso colocar o eletrodo no fígado, né? Do lado esquerdo, embaixo, em cima. O fígado fica do lado direito, embaixo da costela aqui, né? Ele não é, o fígado não se toca, né? A não ser que esteja com o fígado inchado, né? Mas o fígado ele fica debaixo, né, por baixo da costela, que então o eletrodo, o oscilador ficaria ali, no caso do tratamento do fígado. Então, só para ter uma ideia, finalizando aqui, eles dão os protocolos aqui, por exemplo, né, ativando os vários sistemas do corpo. Recomendo isso aqui 2 vezes ao ano, né? Então, por exemplo, é preventivo, né? Então, por exemplo, para espinha, limpeza do sangue, né? Limpeza do fígado, limpeza dos intestinos, limpeza dos sistemas urinários, desintoxicação do corpo inteiro, né? Enfim, né? Tratamento anti-estresse, né? E no final aqui temos uma correlação muito interessante de todas as pesquisas que eles fizeram, né? Muito sutil, porque tem coisas, olha, 20.680 pacientes durante 1993 e o ano 2000.
96,94% apresentaram resultados positivos. Então está aqui, ó. Grande melhora, melhora sem alterações ou agravamento. Então vamos aqui, ó. Órgãos de circulação. 36,1% grande melhora. Melhoria acentuada, 61,2%. Sem alteração, 2,7%. Esqueleto e músculos. Grande melhora, 26%. Melhora acentuada, 73%. Sem alteração, 1,6%. Bom, enfim, né? Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Sistema neural, 66,4%. Grande melhoria. Melhoria acentuada, 34%. Sem alteração, 0,4%. Então, o que é muito interessante é que também a gente pode, eu não fiz essa experiência, mas é possível, copiar, por exemplo, qualquer biológico, qualquer coisa biológica, porque a gente pode também copiar a frequência. Ele copia tanto a frequência dissonante quanto a frequência dissonante. Tudo depende da vibração daquilo. Se aquilo está em ordem, ele vai pegar, por exemplo, a gente falamos que podemos fazer aí água estruturada, né? Como fazer água estruturada? Para que serve a água estruturada? Para levar a saúde por os interstícios celulares, para dentro do plasma, onde está havendo a vida, né? A química orgânica, né? A bioquímica está acontecendo nesse interstício. Então, por exemplo, eu quero melhorar o meu fluxo sanguíneo. O que vai acontecer? Se eu melhorar meu fluxo sanguíneo, eu posso fazer o seguinte, eu posso, por exemplo, nós que trabalhamos aí com microscopia de campo escuro, nós podemos, por exemplo, ver aonde que o sangue não está funcionando, ou não está muito adequado, né? Vamos dizer, está aí com rolô, né? Está com bastante fibrina, está com o plasma um pouco espesso, né? Irregularidade nas membranas das hemácias, né? Falta de hemoglobina, falta de oxigenação, membranas crenadas e tal. Então, quer dizer, é uma situação típica do povo brasileiro, né? Nossa, né? Por conta, né, do estresse, por conta da alimentação, por conta da potabilidade da água, por os estresses emocionais, enfim, todos esses problemas existenciais, eles vão diretamente contra o que a gente chama de saúde, né? O que a gente chama de equilíbrio mental, espiritual e físico, né? O físico, mental e espiritual é o tripé, é o que a gente chama de, entre aspas, né, holismo, né? Holístico, né? Mas o holismo é isso, as três bases principais, né? A sustentação esteja em equilíbrio. Bom, enfim, esses exames que a gente faz, nós podemos pegar a frequência vibracional da lâmina, do sangue que está na lâmina do microscópio de campo escuro, tá certo? Copiar essa frequência que vai ser dissonante e também ser um coadjuvante, fora o tratamento que tem que ser feito na reeducação, principalmente alimentar e uma série de coisas que sempre é indicado, né, pelos especialistas aí da área. Você coloca o sensor, o oscilador, né, junto à braquial, por exemplo, no antebraço, né, na parte da circulação venosa, né? E o que vai acontecer? Você já vai estar lá injetando indiretamente biorressonância para que haja uma reestruturação, né, no seu sistema circulatório, né? Então, existem trabalhos já bem documentados sobre a grande melhora que ocorre, né, naturalmente com os acessórios, né? Não é um monotratamento, é um tratamento coadjuvante, tá bom? E a exemplo, pessoas que têm vamos dizer assim, está com gripe, né? Gripe. Eles falam muito do flu, né? Então, por onde que saem os vírus da gripe? Pelas secreções, né? Pode sair até pela urina, pode sair pela secreção bucal, nasal, né? Então você pega, por exemplo, um pouco dessa secreção, se estiver com gripe, né? Coloca, nós que temos as lâminas de laboratório e tal, né? Coloca a lâmina, coloca uma lamínula e aí coloca o sensor para pegar, captar essa frequência dissonante, que é do patógeno. Também
pode funcionar com vírus, com bactérias e com fungo. Tá? Então, você tendo, eu falei, qualquer coisa biológica. Então, as secreções têm todas as informações da dissonância, né? E também das frequências ressonantes. Né? Então, vai haver uma composição. E aí, o que você pode fazer com isso? Você vai estruturar a água, né? Como já expliquei, aí você vai colocar esse sensor com as informações dentro do sistema oscilador de arsênio e galho sobre essa lâmina, né? Ou sobre a água, e vai influir, né, essas frequências biorressonantes na água que já é estruturada, né, já está preparada para receber essa informação mais refinada. E aí você tomando essa água durante o dia, você está tomando uma medicação, né? Uma medicação, por exemplo, para tirar as pedras do rim, ou para a gripe, ou para a hepatite, ou para qualquer ite que tiver, tá certo? O sistema, como nós estamos falando de biorressonância, vocês não se assustem, tá? Quem não está muito por dentro aí, quando nós estamos falando de energia, nós estamos falando de um largo espectro de atividades, né? Não da doença, né? E o aparelho não é o equipamento aí, não é que o equipamento cura, ele não cura nada. Ele informa, é uma infopatia, ele informa o organismo através dessas tecnologias do que de fato está fora e o que precisa ser consertado, de uma forma quântica, de uma forma vibracional, de uma forma de energia, a partir que, na verdade, ainda não estamos falando de ondas, né? Que se você for aí procurar o discernimento da física quântica, essa coisa toda, nós estamos falando mais de energia, mas aqui nós estamos falando de ondas, não de ondas e partículas, né? Então, a onda, ela não tem uma estrutura física, né? Não tem molécula, né? Não tem, mas tem átomos, né? A luz, por exemplo, é um aglomerado de partículas de fótons, né? E não energia, né? A luz não é energia, a luz é partícula de fótons, né? Albert Einstein, né? Tá bom? Quem tiver interesse, né, entre em contato aí comigo, né? Rafael Durante, temos aí o blog lá, o blog do Campo Escuro, né? Nós também somos aqui especialistas em montagem de equipamentos para campo escuro, né? Técnicas de Gunder Underline, né? Microscopia de campo claro, nós temos os equipamentos também. E esse equipamento está lá disponível aqui no Brasil, né? Nós estamos tentando já aí a representação, né, comercialmente, né? Pode ser utilizado em clínicas, pode ter de terapeutas, né? Terapeutas holísticos, né? Pode ser utilizado por médicos, pode ser utilizado pelas famílias, pelas pessoas, tá? Não é invasivo, não tem nenhuma contraindicação, a não ser pessoas, as mamães, né, que estão grávidas e, mais especificamente, as pessoas que utilizam o marca-passo, né? Ou algum implante ativo, né, vamos chamar assim, né? Por exemplo, próteses auriculares, né? Não deve ser evitado, né? As próteses auriculares, elas utilizam elementos ativos, né? Amplificadores, microamplificadores de frequência, então pode haver uma interação, né? Uma heterodinação aí que não é conveniente. Uma mistura, né? Heterodinária é misturar, né? Uma resultante, né? Que às vezes não é agradável. E o equipamento aparentemente parece ser, está em russo, não está, tem vou ligar aqui, ó, vocês veem aqui, ó. Não sei se dá para ver aí, ó. Não dá para ver muito bem, não. Bom, ele é perfeitamente inteligível. É muito simples de operar, né? A gente dá o treinamento, né? Muito simples, né? Um treinamento aparentemente parece complexo, mas é muito, muito simples. Entender o princípio de funcionamento, que eu tentei passar alguma coisa aqui, né? E vocês podem, eu vou depois colocar aí no vídeo o e-mail, né? E o telefone celular para informações, né? E aí eu agradeço bastante aí a atenção, desejando
muita saúde para todos, né? E que vocês tenham um bom e espetacular fim de semana. Eu agradeço, hein?